Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, hoje, nesta quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, vamos ouvir o Evangelho do capítulo 13 de São Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Por isso as pessoas que têm será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eles falam em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendam. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. De verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse evangelho de hoje, Jesus, diante do questionamento dos discípulos, porque Jesus ele falava em parábola para um povo que não entendia, né? Então, Jesus falava em parábola, no entanto, ele sempre levava os seus discípulos a compreender o que ele estava dizendo, né? Quem são os discípulos? Os discípulos eram aqueles que seguiam Jesus, aqueles que estavam seguindo no caminho com Cristo, né? Os discípulos foram aqueles que escolheram seguir o caminho de Cristo, são as ovelhas de Cristo, são aqueles que se deixam conduzir pelas palavras de Jesus, palavras de vida eterna. E Jesus ele fala em parábolas para que as pessoas que de fato ouvem não entendem, porque a gente só pode entender Jesus Cristo, a gente só pode entender os seus mistérios, a gente só pode entender a vontade dele para a nossa vida se nós o seguimos, se nós buscamos viver os seus mandamentos, se nós escutamos a sua palavra, se nós buscamos ter uma vida de oração diária, se nós buscamos participar da missa, né? Se nós temos esse desejo, essa disposição em encontrar-se com Deus, porque senão a vida de Cristo, ela se torna um enigma. A vida de Cristo, ela não se torna algo claro quando a gente não se decide seguir, quando não se decidimos buscar a Deus, né? Quando nós ficamos na mediocridade da nossa religiosidade, da nossa experiência com Deus. Então, a palavra de hoje, ela é um chamado a seguirmos a Jesus, a estarmos atentos à sua palavra, né? Porque senão a gente não compreende a Deus, a gente não entende quem é Deus na nossa vida. E Jesus ele vai dizer: felizes vós que ouvis, felizes os ouvidos, felizes o coração de vocês, porque compreendem, porque entendem. Então, Jesus nos deu a graça de conhecermos todo o plano do Pai, né? Aquilo que no Antigo Testamento era algo desconhecido para muitos, né? Porque sabemos que a revelação ela começa desde o Antigo Testamento, desde lá do livro do Gênesis, desde a criação, Deus começa a se revelar ao homem, né? Mas a plenitude desta revelação acontece com Jesus Cristo. Jesus Cristo veio nos revelar todo o plano de amor do Pai. Jesus Cristo ele veio nos revelar quem era o Pai, né? Então, ele nos deu a graça desta intimidade. Ele mesmo diz: eu já não chamo vós servos, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que meu Pai me disse. Então, para conhecermos o Pai, precisamos conhecer Jesus, precisamos entrar nesse caminho de discipulado, nesse caminho
de conhecimento da vontade de Deus. Por isso, para entendermos cada vez mais o reino de Deus, para entendermos cada vez mais quem é Deus, né? Qual é a sua vontade na nossa vida, nós precisamos ser ovelhas, precisamos estar atento à sua voz, precisamos buscar a voz de Deus, né? Deus que se deixa encontrar, Deus que não é um Deus distante, Deus que não é um Deus longe, mas é um Deus perto, né? E nós o encontramos quando nós o buscamos, quando nós paramos, né, para ouvir a sua voz. E aí eu pergunto, quanto tempo você tem dedicado para escutar a palavra de Deus, né? Quanto tempo você tem dedicado no seu dia para ouvir, né, ler coisas relacionadas à palavra, ler livros espirituais, né, ler coisas que vão lhe ajudar a compreender melhor, né, a Bíblia, a palavra de Deus. Você tem buscado ler aquilo que o Papa diz, aquilo que a Igreja diz, né? Então, tudo isso são meios que Deus vai nos dando para compreendermos o reino de Deus, para compreendermos os seus planos, porque Deus nos deu a conhecer todo o seu plano para a nossa vida. Deus nos deu a conhecer a sua vontade por meio do seu Filho Jesus Cristo. Quanto mais nós tivermos amizade com Cristo, quanto mais nós conhecermos a Cristo, mais nós vamos conhecer a nós mesmos, mais nós vamos conhecer o seu plano para a nossa vida, mais nós vamos viver uma vida feliz, porque Jesus nos promete as bem-aventuranças, né? Felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus, felizes os pobres, felizes os mansos, os misericordiosos. Então, Deus nos deu a conhecer o seu plano, Deus nos deu a conhecer a sua palavra, e esta palavra está ao nosso alcance, né? Este plano, o Espírito Santo, é aquele que nos conduz a mergulharmos na palavra de Deus. Então, Deus nos deu todas as graças necessárias para conhecê-lo, né? Felizes vós, porque muitos profetas e justos desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram, né? Então, nós somos privilegiados, meus irmãos, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso ao conhecimento de Deus. Que você possa aprofundar esse conhecimento, que você possa cada vez mais mergulhar naquilo que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe. Shalom.